muito. E foi um pouco, eu tomei várias injeções e nada, minha esposa tomou injeção e nada, e foi de novo ela, eu melhorei na quinta pela manhã, a sexta eu estava melhor, e minha esposa muito ruim ainda, e nós partimos ontem de novo para o de São Gonçalo. Ela falou assim, ó, marido, eles mandaram tomar mais medicamento. Eu falei assim, então você não vai tomar nada, você vai para casa agora. Eu tomou já umas 4 injeções, não deu jeito, ela vai para casa, tomou medicação, vamos embora para casa. Aí, então você daqui agora, foram para casa, ela tomou medicamento, eles fizeram outra medicação mais forte, amoxicilina, tomou amoxicilina. Eu passei na farmácia, comprei uma balinha porque eu não tinha aquelas fletes, comprei outra. E fui para o culto, ela voltou e disse, fica em casa, deixa que a gente vai adorar lá com você, fica ligado aqui. O que eu estou contando para os irmãos parece ser simples, mas para nós que acabamos de estar na casa de Deus, é difícil demais. É muito difícil. Se ela querendo ir culto quarta-feira, não foi. Querendo ir sexta, não foi. Querendo ir ontem, não foi. E ontem, enquanto a gente estava adorando a Deus, ela falou que estava dormindo e de repente ela acordou, sentindo algo estranho. A garganta dela fechou literalmente, a pensaria que ela não estava dormindo. Os 4 dias sem dormir, sem se alimentar, e automaticamente ela também sem dormir. Bem cansada ainda. E quando eu cheguei em casa, eu falei, marido, eu acho que estourou. Foi horrível, mas estourou. Então, glória a Deus. Deus é bom demais. Mas continua tomando remédio. E hoje pela manhã ela levantou, 4 dias sem falar, igual o mundo dentro de casa. Só falando para ela, ruim, muito ruim mesmo, coisa horrível, terrível. E hoje ela se levantou, já falou, já brigou comigo. Eu falei assim, agora tá bom. Aleluia. Agora é palavra, agora tá boa. Aleluia. Bota a roupa e vamos na igreja. Aleluia. Botou a roupa, foi para a igreja, Senhor, está se alimentando. Irmãos, parece ser simples, mas nós nos alegramos porque Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Aleluia. E Deus deu vitória. E eu estou alegre por estar aqui por isso. Eu não iria, irmãos. Minha voz fechou. E quando chegou ontem de manhã, meu carro falou pneu no meu trabalho. E quando chegou agora, fui para a igreja com a Blaze, e quando eu voltei, pneu furado. E o carro estava ruim também. Fui para o doutor YouTube, comprei a peça, deu uma de mecânico, troquei a peça, o carro ficou bom. Peguei o step, troquei. Não tem motivo para me falar quando for. Eu vou lá, em nome de Jesus. Aleluia. E eu estou aqui, irmãos, para dizer para os irmãos que eu estou feliz. E eu vim adorar a Deus com os irmãos. Eu quero nos convidar a estar de pé comigo. Eu não vou demorar, pode ter certeza disso. Aleluia. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi o presbítero Marcelinho louvando a Deus ali com a guitarra. Eu nem sabia como o Marcelinho tocava. Ele já tocou, nem me lembro se ele tocou em algum lugar. E ele é alegre, irmãos. Eu fiquei mais alegre ainda, apesar de conhecer muitos dos irmãos há pouco tempo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Marcelinho, pelo presbítero Marcelinho. E eu, até hoje, a gente sempre brinca com isso, eu brinco. Ele pregou na última Santa Ceia lá na Matapaca, a penúltima, a última hoje teve Santa Ceia. E Deus usou ele com uma palavra tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que até hoje nós repoemos essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela gera em nós coisas extraordinárias. E quando eu olhei para ele aqui, eu fiquei alegre de ver ele aqui louvando a Deus, adorando a Deus, e a igreja adorando a Deus com ele. E eu fiquei feliz. E quando essa jovem aqui louvar o Rude Cruz, me lembrou minha conversão. Que eu me lembro que converti ao Evangelho com 15 anos. E o primeiro hino da harpa, que é o hino que eu mais me identifico, tantos outros, foi o Rude Cruz. O Rude Cruz cerejeiro, belo dia fugiu. E ele marcou a minha história. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu vou ler um texto bem conhecido, Romanos 8. Glória a Deus. Rápido das palavras, nós vamos aqui. Falamos aquilo que Deus colocou no nosso coração. E o capítulo é 31, irmãos. Talvez você vai dizer, poxa, mas esse versículo, mas esse texto, mas esse capítulo se renova todas as manhãs a palavra de Deus. Nos diz assim, que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Irmãos, poderia sentar nessa noite com esse mesmo espírito adorando o Senhor. Eu quero rapidamente aqui, junto com os irmãos, relembrarmos do texto que foi lido no começo desse culto, que nos diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia! Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido e oprimido de Deus. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Estes são os textos que eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos. Por quê? Porque a igreja, ela tem os seus princípios, a igreja, ela tem os seus valores. A igreja, eu estou feliz, estou vendo aqui o Beiro aqui nessa noite, a irmã Isabel, Jurandir, todo mundo aí, coisa boa, que é casa de vocês também, né? Estou ligado no mistério, aleluia. E a igreja tem essa primazia, meus irmãos, de ter esses princípios. De que princípios são esses? De guardar a palavra de Deus, de guardar os mandamentos de Deus, de guardar os estatutos de Deus. E eu quero aqui logo com os irmãos compartilhar este texto. Logo no começo do culto, o presbítero Marcelinho leu esse texto, leu esse texto para a igreja. Logo o Senhor falou no meu coração, porque eu havia preparado algo, irmãos, totalmente diferente. Aí à tarde Deus tocou no meu coração, o culto de Santa Ceia. Nós vamos fazer memória de algumas coisas aqui. Eu quero com os irmãos fazer memória disso. A Bíblia vai nos dizer, eu gosto muito quando eu leio Mateus capítulo 25 por diante, começa a narrar o sofrimento de Jesus Cristo ao caminho do Gólgota. Estes versículos vai nos narrar momentos angustiantes. Eu quero aqui rapidamente resumir aquilo que Jesus passou por mim e que passou por você. A história vai nos dizer que Jesus foi entregue, ele sofreu por nossos pecados, ele começou a sofrer açoites, foi cuspido. Jesus apanhou, mas apanhou
que viesse em berço de ouro, o Messias que viesse num palácio, o Messias que não sofreria, o Messias rico, o Messias destacado. Mas o que a história nos mostra é que a profecia fala de um Messias que para muitos é pobre, de cultura inferior, o Messias que nasceria lá, aonde os irmãos já sabem, num estábulo, numa manjedoura. Então, principalmente para os judeus, era difícil de se ouvir esta profecia. Mas a igreja estava à espera dessa profecia, porque já havia sido falado antes que ele viria para sofrer pelos nossos pecados. A igreja sabia que o Messias não viria no palácio muito grande, não seria um homem de muito destaque, mas seria essa pessoa que já nasceria e sobre os seus ombros já estava escrito o que ele passaria por nós. Entenda que esse homem já nasceu condenado, esse homem já nasceu lá no lugar chamado caveira, esse homem já nasceu desprezado, esse homem já nasceu sem beleza alguma. Quem esperaria um homem assim? Quem esperaria alguém assim? Vamos trazer para os nossos dias atuais. As pessoas esperam o rei, as pessoas esperam um homem rico, as pessoas esperam um homem de destaque, as pessoas esperam uma pessoa de boa dicção, que nasce no palácio. A probabilidade é muito maior dele fazer alguma coisa por nós, isso na ótica humana, porque ele tem condições. Tem pessoas que estão esperando ganhar na Mega Sena. Eu já vi pessoas falando: vou ganhar na Mega Sena, vou abrir um galpão muito grande e vou botar pessoas lá. Eu falei: mentira, você vai ganhar para se esquecer de todo mundo, você não vai ganhar de ninguém. E tem pessoas que estão esperando outras assim, dessa forma, talvez para mudar a sua história, para mudar o seu percurso. Mas nós, como igreja ainda que esse homem não tinha beleza, ainda que ele não era destacado, nós sabíamos que ele viria para mudar a nossa história. Porque havia uma promessa, e ele foi calado como um cordeiro mudo, não falou nada, ficou quietinho. E a história vai se finalizando dizendo que ele começa a subir para ser crucificado. E ele pega a sua cruz pesada, cruz essa que não era dele, era minha e era sua. Servos que estão aqui nessa noite e tem uma vida de gratidão a esse Deus que pagou o preço e não nos cobra por ele. Não precisa pagar 10 reais, 20 reais, 100 reais, 1000 reais. Qual é o preço que ele quer de nós? Servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com um canto. Está difícil, mas fica firme, porque vale a pena. Aleluia! A prova está grande, fica firme, porque vale a pena. Essa é a dívida nossa com Ele, é ficar firme na sua palavra e não voltar atrás. Jesus poderia voltar, ele poderia desistir. A ótica talvez sim,